Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta. Entre atividades físicas, trabalhos manuais e passeios, um grupo de idosos que se encontra semanalmente na Praia de Iracema aprende a espantar os males do corpo e da alma. Vamos ver. Coloca a bola pra cá, coloca a bola pra lá, levanta uma perna aqui, puxa um braço acolá. Depois dessas atividades todas, já tá cansada? Um pouco. Mas tá dando conta dos exercícios? Tô. Com a idade, o esforço aumenta um pouquinho na hora da atividade física. Mas isso não é empecilho nenhum para este grupo que frequenta toda semana as atividades propostas pela Fundação Pirata Marinheiros, que desenvolve o projeto Viva Melhor com idosos a partir dos 60 anos. Eu acho que é uma necessidade, né, que tem cada vez mais, né? O Brasil, há 30 anos ou 40 anos atrás, era um país jovem, né? Então, hoje em dia, a nossa faixa etária está cada vez maior. E por que não usar um espaço como esse, que era uma necessidade que nós tínhamos aqui na Praia de Iracema, uma demanda que tinha, que antigamente nós temos um projeto junto com criança, e hoje em dia se fez a demanda também para o idoso. E essa demanda foi quase que instantânea, assim, foi muito rápida, né? Então, e assídua, né? E as atividades não param nos exercícios, não. Danço, eu declamo, eu invento coisas para dizer, né? Da minha autoria mesmo. Faço qualquer trabalho que a gente faz aqui no projeto. A gente já fez crochê aqui, já fez pintura, já fez vassoura de garrafa PET, já fez muitas coisas. Dona Maria é dona de casa e está no projeto desde a fundação em 2007 e ressalta os bons resultados de estar em plena atividade aos 75 anos. Quando eu comecei, eu vivia assim muito deprimida, sabe? Quando abriu o projeto, aí eu entrei. Aqui é maravilhoso, imagine, a gente se sente bem. Tem festa de quadrilha, tem festa das mães, tem festa de Páscoa. No projeto, além da atividade física, eles participam de palestras, vão a passeios, a circos, enfim. Atividades para cérebro nenhum ficar parado. Então nem pensa em deixar o grupo, né? Não, que nada, sempre pra frente, graças a Deus. Tô dentro, não saio não. Muito bonito o trabalho e a reportagem, né? Agora a gente recebe a terapeuta Daniele Arruda, que é a nossa convidada, e comenta quais são as atividades mais indicadas para os idosos, né? A doutora Daniele também é presidente da Comissão Científica do Congresso de Geriatria, que a gente falou no bloco anterior. Doutora, a terapia ocupacional, como é que ela auxilia quem está na terceira idade? A terapia ocupacional, ela tem várias vertentes, né? Assim, é uma profissão que, a modesta parte, né? Eu falar, mas eu sou muito apaixonada porque nós conseguimos lidar com o cotidiano da pessoa. E o cotidiano é tudo, né? É desde a hora que a pessoa acorda até a hora que a pessoa vai dormir. Então, assim, regularmente a pessoa idosa chega nessa fase da vida, então ela deixa muitas das atividades que fazia antes. Ou ela se aposentou, os filhos já estão criados, assim, regularmente está viúva ou viúvo, né? E assim, isso diminui muito a qualidade de vida no sentido do número de atividades. A terapia ocupacional, nesse momento, ela entra como ponto-chave, porque ela vai junto com o idoso reestruturar esse cotidiano. O que eu fazia antes, eu não posso mais fazer hoje, isso é fato. Mas o que eu posso substituir, né? E então a gente vem tanto com trabalhos cognitivos, que é a estimulação cognitiva, a gente acabou de ver essa reportagem, muito interessante, mas muito por trabalho, a estimulação física, né? E assim, de anos para cá a gente tem entendido, e assim, muitos estudos e muitas pesquisas mostram que a gente também precisa estimular a mente. Aí vem a reabilitação cognitiva, que inclusive hoje no Congresso, agora pela manhã, está acontecendo um curso só sobre reabilitação cognitiva, né? Que é a forma de estimular a mente. E se a gente fosse pensar ainda nessa parte ainda de corpo, né? Depois a gente entra na mente. A gente viu algumas atividades, mas assim, a gente fica pensando o que é mais indicado, o que não é. Participar de jogos coletivos, como vôlei, isso é bacana? Com certeza. Existem algumas pessoas assim, que já faziam atividade física antes, né? E aí conseguem, obviamente, que de uma forma adaptada. Hoje a gente já tem atividade física adaptada para a terceira idade.
né, dentro de regras diferenciadas, mais protegidas, com mais segurança. Então, assim, os jogos coletivos, a própria atividade física em academia, né, com personal, as caminhadas, que são que as pessoas podem fazer com mais independência, né? A preferência é que seja sempre orientado. Né? E a dança de salão, que a gente vê que muita gente na terceira idade gosta desse tipo de atividade e se encanta. É, porque a música ela é muito envolvente, né? A música, o movimento, a dança, ela é muito prazerosa. E isso também tem um efeito psíquico muito grande, né? E isso ajuda bastante. E hoje nós temos um grupo vários grupos em Fortaleza, né? De idosos que estão aderindo. Infelizmente ainda são mais mulheres do que homens, como a gente está... até na reportagem, né? Muito mais mulheres do que homens. Aí regularmente elas contratam dançarinos, né? E passam a noite, profissionais, e passam a noite dançando nos clubes. E isso é assim, isso dá um autoestima, eleva a autoestima significativamente e contribui à qualidade de vida. Aí, voltando para a parte do exercício da mente, né? Dá para aprender, por exemplo, informática? Porque a gente vê alguns idosos inseridos em cursos, né? Mas eles conseguem desenvolver, ter a inclusão digital propriamente dita? Dá para aprender nessa fase? Tá. Se o idoso não tiver nenhum déficit cognitivo, né, nenhuma alteração nessa linha do raciocínio, do pensamento, aprende sim. Né? Obviamente, com maiores limitações e precisam de estratégias. Aí tem aulas específicas, com estratégias, com dicas, que ajudam a memorizar mais rapidamente. Mas, mesmo que o idoso tenha algum quadro já diagnosticado, né, no caso de demência, assim, a gente também tem alternativas. Já existem trabalhos de estimulação cognitiva com tablets, com recursos da tecnologia da informação, que facilita isso também. Mas é viável. Estimulando a própria criação da indústria, né? Exatamente. Nesse sentido de trazer produtos que facilitem a inclusão, né? E a língua estrangeira, dá para aprender o novo idioma? Normalmente, esses grupos de idosos gostam de viajar, né? De fazer passeio turístico, quem tem condições, né? Quem tem acesso, e às vezes até algumas instituições como o SESC promovem isso em um baixo custo, né? Como é que dá para aprender um idioma? Regularmente, se o idoso já tinha algum domínio, né, de uma outra língua, isso facilita até para manter. Quem vai começar do zero realmente tem um certo nível de dificuldade, né? Mas depende muito de cada um, né? E assim, a orientação que a gente dá é que se estimule, porque isso também é uma ativação cerebral. Você aprender uma outra língua, isso também ativa outras áreas do seu cérebro, né? E isso é um excelente exercício. E qual é a melhor ginástica cerebral, que a gente pudesse falar aqui popularmente, né? Popularmente a ginástica cerebral mais conhecida é o velho Palavras Cruzadas, né, que tem vários níveis, mas no próprio computador já tem diversos jogos, tem mais de 300 jogos disponíveis na internet, que você pode baixar facilmente e que estimula desde cálculo matemático, orientação espacial, temporal, percepção visual, auditiva, são jogos bem dinâmicos, né, fora os específicos, né, que são jogos aí que precisam ser aplicados agora com um profissional, que no caso o terapeuta ocupacional, que aí precisam ser acompanhados, que são com idosos que têm algum tipo de deficiência. Mas para idosos sadios, facilmente baixa na internet e pode ser, mas o idoso que não tem internet, né? Como é que fica isso? A própria leitura, né? Assim, aquela coisa de você estar em casa e fazer a sua lista de compras, fazer a sua listinha, coisas que são básicas no seu dia a dia, né? Que você pode estar se utilizando e isso também ajuda. E não tá transferindo essa função para outras pessoas, que é o que a gente vê muito. Faz aí para mim, né? Lê isso, como é que tá isso daí? Ler, não só assistir o jornal na TV, mas também ler o jornal no papel, né? Assim, isso também facilita a leitura, a interpretação, né? E não transferir essa função para um acompanhante ou para um familiar. Então, não desistir, né? Você está com aquela dificuldade, a concentração tentar... Está diminuída, né? Exato. E aí tem que continuar, tem que persistir, porque o cérebro da gente é puro treinamento, né? Assim, se você parar de executar, ele vai esquecendo com mais facilidade. Mas se você está sempre lembrando para ele como é que aquela função acontece, então isso vai favorecendo que ela se mantenha por mais tempo. E o equilíbrio do corpo? Normalmente a gente vê a dificuldade dos idosos de caminhar, de correr, fazer atividade, né? Por conta desse envelhecimento normal, às vezes sem nenhuma doença associada, né?
Como é que dá para manter? Tem como recuperar um pouco desse equilíbrio? Tá, eliminando todas as possibilidades patológicas, né? Assim, a maneira de manter esse equilíbrio é realmente a atividade física, né? Você tem que estimular a musculatura e a parte articular do seu corpo. Porque fisiologicamente, assim, hoje eu já não corro com a mesma agilidade, a mesma rapidez que eu correria com 15 anos de idade, né? Então, assim, isso é fisiológico, isso acontece com todos nós. Mas se eu parar de me movimentar, essa dificuldade vai se acentuar, né? Então, assim, eu preciso realmente estar integrado em alguma atividade física. Okay. E aí procurar alguma coisa que seja prazeroso, né? Porque assim, fazer atividade física também por obrigação também não é legal. Ok, Daniele, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. A gente fala da reclamação de algumas pessoas da falta de sono nesse período da velhice, daqui a pouco. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.